A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Ronaldo Camilo falando com vocês. Quero dar uma saudação de bem-vindos a todos quantos estão acompanhando nossas aulas. Estamos aqui para mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista O Decálogo, a Ética dos Sinais. Essa revista ela é da Central Gospel e comentada pelo pastor Walter Brunelli. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje pastor Martins. Gostaria de estar saudando a todos os nossos amigos e irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E temos, como bem disse o pastor, uma oportunidade maravilhosa de aprendermos um pouco mais de Deus. Nós vamos à lição de hoje, a lição de número 6, falando aí a respeito às hierarquias. É o tema da nossa lição de hoje, dia 24 de maio de 2020. O nosso texto bíblico básico se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 9, e também Marcos, capítulo 7, dos versículos 10 até o 12. Pastor Martins vai fazer a leitura aí de Efésios 6, do 1 ao 9, e eu estarei fazendo de Marcos 7, do 10 até o 12. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo também de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Marcos capítulo 7, versículos 10, 11 e 12, diz assim: Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, deve ser punido com morte. Porém vós vos dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Esse é o nosso texto básico bíblico. Também nós temos o nosso texto áureo, que hoje se encontra em Êxodo, capítulo 20, e versículo 12, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos aí aos nossos objetivos da aula de hoje. Pastor Martins, quais são os objetivos de hoje? A lição ela vem discorrer em 3 pontos primordiais. Primeiro, nós devemos entender que a gratidão a tudo quanto os pais fizeram e ainda faz por seus filhos não pode ser desprezada ou lançada no esquecimento. Então, os filhos devem entender que a gratidão aos seus pais é um princípio fundamental na instrução a qual Deus determina. Segundo, os filhos, sabendo que a gratidão é um sentimento, eles devem compreender que isso deve ser colocado em prática. De que forma? Assistindo, cuidando dos seus pais no momento a qual eles mais necessitam, e é o momento da sua velhice. Então, amparar, cuidar, assistir o seu pai no momento de dificuldade, você está demonstrando obediência a Deus
e observância a tudo aquilo quanto o Senhor tem lhe ensinado. Concluir que esse ato adotado por você de ser grato, de assistir, de cuidar do seu pai, isso aí não é algo que só traz benefício para os seus pais, mas para você também. Porque a palavra de Deus diz que aquele que cuida dos seus pais, procura honrá-lo, ele receberá da parte do Senhor um acréscimo aos seus dias de vida. Então se prolongarão os seus dias de vida. Então há uma recompensa para isso. Deus, ele não fica a dever para ninguém. Amém? Então vamos aí à nossa palavra introdutória de hoje, mostrando aí primeiro um gráfico aí para vocês, para que possa ter a compreensão, e o pastor Martins vai estar explicando aí essa primeira parte aí, que é a palavra introdutória de hoje. Bom, até a lição da semana passada, os 4 primeiros mandamentos, ele estabelecia uma relação vertical. O que seria isso? Uma relação do homem com Deus. Então, há um vínculo de obediência, de instruções voltada para que o homem se atente ao seu relacionamento com Deus. Então, é algo entre a terra e o céu. A partir de hoje, nós começaremos a observar, e esse em específico, uma relação horizontal, na qual toda a criação de Deus se encontra no mesmo nível. Então, Deus começa a tratar sobre o nosso relacionamento em sociedade, entre o homem e o seu semelhante. Então, nós devemos atentar para isso. Como nos portarmos, como nos relacionarmos e respeitarmos aquilo que nos foi deixado como legado. Existe um termo em hebraico chamado kabad, que significa tornar honroso, honrar, glorificar. Então, o nosso relacionamento com os nossos pais e com as mais diversas pessoas e setores da sociedade, ele deve estar pautado em tornar honroso esse relacionamento, em honrar as pessoas, a fim de que possamos também glorificar a Deus com essas atitudes, porque tudo acaba por terminar em glória ao Senhor. E aí hoje nós vamos estar nessa lição falando do quanto que vai abranger aí o capítulo 6 de Efésios, do versículo 9, o qual foi lido, as relações aí tanto de pais como filhos, e também estendendo aí a questão de patrões e empregados, né? Esse capítulo de Efésios vem trazer toda essa instrução, e para que venha também, que é o tema da lição, respeitar as hierarquias. Vamos falar mais de pais, mas lá no finalzinho, no tópico 3, vamos falar um pouquinho aí de servos e senhores, de patrões, empregados, mas focando aí um pouquinho mais de pais, não se prendendo somente a isso, tá bom? Então, dito isso, vamos aí à primeira parte, que é o tópico 1, falando da importância da família. Bom, nós falamos em respeito à hierarquia. E o tema da lição hoje, a pauta básica, é honrar a pai e mãe. Mas para que se fale em pai e mãe, não podemos desprezar o conceito da criação de Deus, que foi a primeira instituição criada por Deus, a família. Não existe pai e mãe sem que se constitua uma família. Então, a primeira criação de Deus foi o homem. Na sequência, se preocupou em que ele tivesse uma companhia, criou das suas costelas a mulher, e a partir daí a instituição família foi originada. Então, o modelo inicial no Éden de família, que é o homem, a mulher e os seus filhos, que foram concebidos através desse relacionamento homem e mulher, um relacionamento, pastor, heterogênico, né? Diferentemente do que muitas pessoas tentam deturpar e, entre aspas, modernizar na história
a palavra família, dando uma nova roupagem, um novo entendimento que não encontra abrigo nas instruções de Deus. Mas graças a Deus, esse modelo iniciado no Éden, ele também se encontra presente nos dias atuais. E é tão importante porque se esses conceitos que regem a família primordial criada por Deus não existissem, a sociedade chegaria ao seu fim. Porque sem um casamento constituído entre sexos opostos, não haveria a continuidade da família. E quando a gente olha também aí essa questão de muitos querendo mudar esse protótipo, esse modelo de família deixado por Deus, ele jamais vai ser alcançado o objetivo de modificar, porque isso foi instituído pelo próprio Deus, né? E nós temos aí não só os cristãos evangélicos, mas muitas pessoas que defendem e entendem que esse é o modelo correto de família. Mas acima de tudo isso está o Deus que instituiu esse modelo de família, né, Pastor Martins? É verdade, louvamos a Deus porque, independente de credo religioso, há pessoas que internalizaram, guardaram para si, foram passados de pais para filhos e assim sucessivamente, esses valores de que família é um homem, uma mulher e os filhos originados deste relacionamento. Então, louvado seja Deus por todos aqueles que preservam esse conceito básico da instrução de Deus, apesar de muitas das vezes professarem fé diferente ou conhecimentos diferentes. E aí na cultura judaica nós já temos visto essa questão aí dos cuidados, né? Que mostra a família tendo cuidado do pai, da mãe, enfim, nos seus períodos. A cultura judaica, ela é interessante, ela é maravilhosa porque ela representa também a nossa fé, né? Nós que nos declaramos cristãos, evangélicos ou protestantes, até mesmo católico, a base da sua cultura de fé é uma cultura judaica cristã, no qual os valores da família são fundamentados entre homem, mulher e seus filhos. Mas, aproveitando o gancho, existe algumas atribuições colocada para a mulher nesse relacionamento, na qual ela faz parte dessa estrutura chamada família, e uma atribuição e responsabilidades delegada ao homem no papel da família. O interessante é que os judeus, o menino, filho, ele é cuidado pela mãe, que é responsável pela instrução, por ter gerado a criança, e ela tem essa parte de estar ali assessorando. Então, durante o desenvolvimento da criança, do garoto, do menino, até a faixa dos seus 13 anos de idade, ele é cuidado pela mãe. A partir dos 13 anos, esse menino, ele recebe uma emancipação espiritual. Então é como ele tivesse alcançado a maioridade religiosa. Então, a partir deste momento, o pai se encarrega de cuidar dele, ele vai ter acesso a participar dos cultos nas sinagogas, ele vai participar de uma instrução mais elaborada. Na verdade, ele vai ter acesso a uma série de coisas que até então, segundo a cultura judaica, ele ainda não estava preparado para ser apresentado a esse sistema de educação. E o interessante de tudo isso é que o pai, quando ele começa a cuidar do filho, ele tem uma visão mais abrangente. O judeu, na sua visão de ensino religioso, ele sabe que quando ele ensina a palavra de Deus para o seu filho, ele torna o filho ter acesso de forma mais íntima com as coisas de Deus. Ele sabe que aquilo
traz benefício para o seu filho. Então, não somente ele vai crescer no conhecimento da palavra, mas ele também vai usufruir das bênçãos advinda desse conhecimento. Então ele cresce no conhecimento do temor e tremor às coisas de Deus, e por ser obediente, ele também entrará naquela parte que buscar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, apesar de muitos não crerem em Jesus Cristo, Jesus trouxe esse linguajar para os nossos dias, mas isso também está capitulado lá em Deuteronômio, sobre as bênçãos e maldições. Então, ainda que se fale de uma forma diferente e num tempo diferente, a palavra ela transcende todo esse tempo e toda essa cultura, e ela se faz presente. Então, ele também vai aprender um conhecimento voltado à cultura profissional, vai começar a desenvolver todo o conhecimento que é necessário para que mais tarde ele venha a ter uma profissão e esteja pronto para exercer uma atividade na sociedade a qual ele está inserido, no caso aqui, a sociedade judaica. O nosso próximo item ele vai falar sobre o papel dos pais, né? Esse item agora é importante porque, falando de uma forma geral, até porque o item 1.1 e depois o 1.2, ele vai falar especificamente como sacerdote. Então, na questão da criação aí, modelos de pais e filhos aí, Martins. Aqui o texto, ele mostra bem. Então, a responsabilidade da mãe, primeiramente, ela gerou, ela concebeu dentro dela. Então, há uma íntima ligação entre ela e aquela criança. No segundo momento, nós vemos que ela vai amamentar essa criança, ela vai cuidar, vai trabalhar para satisfazer as necessidades básicas humanas dessa criança, né? Alimentação, horário de sono, uma série de coisas. Então, isso entra na parte do criar e educar. Então, é a mãe, uma coisa importante, pastor, é a mãe que apresenta a autoridade que é o pai. Então, a mãe ela vai falar, olha, se você desobedecer, eu vou contar ao seu pai. Então, a mãe ela tem um papel fundamental. A autoridade a qual o pai é colocado pelas Escrituras, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o pai é a cabeça da família, então a mãe tem esse papel. Então, esse vínculo afetivo entre a criança e a mãe jamais será rompido. Mas, no entanto, há um papel fundamental. É a mãe que é responsável por apresentar o pai como autoridade, como sacerdote da casa, como aquele que tem as condições de conduzir a família. Então, no item seguinte, a gente vê que o pai é responsável por prover, quer dizer, ele vai providenciar o sustento. Ele vai ser aquele que vai defender, que vai proteger, que vai fazer com que eles se sintam seguros. Seguros de que forma? Em protegê-lo fisicamente, mas também emocionalmente, que debaixo dos cuidados do pai haverá, sim, a proteção, que eles terão lar, eles serão supridos as suas necessidades, não gerando insegurança. Então isso é muito importante. E você vê que tanto pai e mãe têm as suas obrigações específicas. Aí a palavra de Deus ela é muito clara, apresentando o modelo que Deus quer. E infelizmente, Martins, o que acontece, pastor, é que o inimigo das nossas vidas, ele vai semeando um modelo diferente, né? Eu me lembro que, fazendo aí alusão a um exemplo só, existia uma série, eu não sei nem se passa mais, que ela tinha um título que era Eu, a Patroa e as Crianças. E por muito tempo ele mostrou um modelo de família contrário àquilo que é o cristão judaico, ou judaico-cristão, na verdade judaico-cristão, que era como? A mulher saía para trabalhar e o marido ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, dos afazeres da casa, né?
E isso, na verdade, embora seja uma série de comédia que traz um momento de descontração, ele vai semeando uma doutrina de que isso não tem problema, de que isso é uma coisa normal. E aí nós vemos o resultado de muitas famílias destruídas porque não têm observado os padrões bíblicos para a família, tá? Que é a responsabilidade da mulher em casa e do marido de prover e trazer o sustento. Mas não só esse, tem também a questão aí dos pais serem os sacerdotes da casa, né? Ou o pai, no caso, o sacerdote da casa. Sim, a figura do pai, ela é muito importante, né? Ela passa aquela segurança. O pai é aquele, é o leão, né? Que vai defender todo o seu território e a sua cria, a sua companheira. Então ele demarca o território, ele estabelece aquilo como autoridade. Ali é o reino, ali eu tomo conta. Então ele não admite que outros tentem a invadir ou se aproximar do seu território. Então ele estabelece um limite. Então a função do pai não é diferente. O pai ele estabelece um limite para a família de valores morais, éticos, espirituais. Por quê? Porque para ele é importante passar valores que agregam, que gerem crescimento, não só o crescimento social, mas o espiritual. Porque se você estiver bem espiritualmente, você com certeza se sairá muito bem nas outras áreas social. Então você vai se relacionar com as pessoas no trabalho, na escola, na igreja, na sua vizinhança. Você vai ter um leque muito grande de aceitação. Não estamos falando aqui em ser unânimes. Não, nós estamos falando em que, ainda que pessoas venham falar contraditoriamente a você, mas outros verão que aquilo não procede. Então, aqui fala sobre o texto, ele fala sobre o pai oferecer sacrifício pelo seu filho, ensinava os símbolos, ensinava os preceitos divinos, explicava-lhe o sentido da história, transmitia-lhes a palavra, mas nós vimos isso numa pessoa emblemática na palavra de Deus, Jó. Jó, ele, antes mesmo dos filhos pecarem, ele orava, ele apresentava sacrifícios, ele se preocupava com o que os filhos iam fazer. Por quê? Porque para ele era importante demonstrar respeito a Deus, obediência a Deus, amor a Deus. E quando eu obedeço, quando eu procuro seguir e valorizar as instruções que eu recebo, eu também estou declarando. Isso também é uma declaração de amor, né? Obedeço porque amo e amo porque obedeço. E aí a gente tem os pais como sacerdote, né? No caso aí mais especificamente o pai, mas também nós vemos que os pais eles têm um papel muito importante, que são os educadores para os filhos, né? Isso já vem lá da cultura hebraica, né? Sim, o povo judeu, se a gente parar para analisar, diz que Jesus Cristo, desde novinho, foi instruído na palavra. E na lição passada, nós comentamos sobre João Batista e sobre Jesus Cristo, a autoridade que eles tinham. Eles tinham porque eles foram criados, como diz o povo, aos pés dos essênios, que eram aqueles judeus separados. Era muito dedicado, muito zelosos com a palavra. Então, outro exemplo, pastor, que nós temos é Neemias. Quando Neemias sabe que o muro de Jerusalém foi destruído, as portas queimadas, de toda a miséria que havia acontecido, ele tem uma fala que demonstra isso. Ele fala assim, fala para o rei Artaxerxes, ele pede ajuda, porque a terra onde estavam sepultados seus pais, os muros foram destruídos, as portas queimadas. Então não era qualquer lugar, era a terra dos seus pais. Então aquilo remetia a ele a lembranças da época de criança, de adolescente, até mesmo
uma fase da sua juventude na qual havia uma significância muito grande. Ele aprendeu uma série de coisas ali pertinente às instruções da palavra de Deus. Então, o caráter dele foi moldado, foi forjado através da palavra. Nós temos outros exemplos. Daniel foi levado junto com outros jovens para a Babilônia, mas tudo aquilo que ele recebeu do pai e da mãe ficou gravado no seu coração. A sua mente, ela refletia, ela meditava sobre os ensinos que lhe foram passados pelos seus pais. Então isso fez com que ele se mantivesse firme no propósito de não se render a outros deuses, a outros costumes. Tanto é que dos manjares que lhe foi oferecido, ele não aceitou. Então, são valores. Então, vejam como é importante a educação dos pais, os valores passados. E não simplesmente falar de valores, mas fazer com exemplos, com citações, fazer com que a criança comece a entender quão importante é isso para a sua vida, associando a uma série de coisas. Está vendo? Olha, aquilo aconteceu porque ele foi desobediente. Quando nós somos obedientes, não acontece isso. O pai pediu para que ele não saísse, ele saiu contra o pai, acabou se acidentando. Então, uma série de coisas, levamos os nossos filhos a refletir e associar as consequências da desobediência às suas atitudes e também às suas virtudes em obedecer e os frutos gerados por isso. É bom observarmos essa importância, né, de que para o judeu, né, para a cultura hebraica, essa educação era um gesto de também afetivo, né? E eles traziam isso com muito carinho para os filhos, e aí lá na frente houve esses exemplos citados aqui pelo senhor, e muito bem dito, desses que traziam à memória a importância da sua educação enquanto crianças, e agora como homens, sempre referindo-se ao lugar da sua pátria, que é onde os seus pais haviam dado a eles. E aí podemos dizer que o pai era responsável em forjar o caráter dos filhos, né? E o maior exemplo que eu creio que nós podemos ter é o próprio Deus, ele pessoalmente trazendo a instrução a Israel dos seus ensinos e também dos seus decretos. Isso leva a um crescimento como povo, como tendo uma identidade importante. E se nós forjarmos um caráter baseado na identidade de servir a este Deus que é poderoso, consequentemente nossos filhos eles terão boas escolhas futuramente, né? E aí a gente conclui o tópico 1, pastor Martins, que nós falamos da importância aí da família, o papel dos pais, o pai como sacerdote e também os pais como educadores. Agora nós vamos entrar aí no tópico 2, falando exatamente a quem se destina o texto, no caso aí que nós temos aí do texto áureo, que é para honrar o pai e a mãe, e também a questão de Efésios aí. Olha, os nossos irmãos que estão nos ouvindo e fizeram uma leitura atenta da palavra, desde o começo o Senhor, desde do texto básico no qual a lição vai discorrer, ele fala sobre honrar a teu pai e a tua mãe. Só que nós não devemos esquecer que o tempo passa, as forças, o vigor, ele vai se esvaindo, vai se diminuindo. E a palavra honrar não é só o ato de chegar e pedir bênção pai, bênção a mãe, um hábito que hoje em dia está caindo em desuso, que é uma pena, porque eu vejo isso como um gesto de respeito ao seu pai e à sua mãe, né? Mas ele vai além. É como o senhor disse, né? Está ligado ao afeto, está ligado ao íntimo. Então a honra, ela envolve um sentimento, ela envolve um derramamento, uma declaração de que aquela pessoa é importante, ela tem um significado. Então,
essa pessoa ela vai envelhecer, ela vai passar por momentos de dificuldades. Muitas das vezes tem pais e mães que não vai precisar do filho financeiramente, porque o pai está aposentado, a mãe também, ou quando somente o pai trabalhou e teve um bom emprego, conseguiu uma aposentadoria que dá para satisfazer suas necessidades, mas ele precisa de carinho, ele precisa de afeto, ele precisa de atenção. Às vezes ele pode ter um carro, mas as suas vistas já não lhe permite mais. Precisa que alguém se disponha a levá-lo ao médico, a acompanhá-lo. Então esse auxílio, essa assistência, ela está voltada a quem? Aos pais. E muitas das vezes esses pais, eles são colocados em segundo plano, né? Então, tem pai que ele vai necessitar do sustento, ele vai necessitar, na sua idade avançada, de uma atenção, de até mesmo dar um banho, de às vezes tem algum problema de saúde, enfermidade que precisa ser trocado um curativo, nas mais diversas áreas. Então, nós devemos atentar para isso, né? Não é só o dar o pão, né? Mas satisfazer as necessidades que vão além do pão, né? Verdade. E aí, se a gente vê aqui nesse ponto aí o texto áureo da lição, ele cita texto áureo, mas aí lá embaixo ele diz assim: o autor sagrado fala da honra devida aos pais, né? Essa é uma honra que nós devemos dar aos pais, não só enquanto somos novos, mas quando também chegamos na idade já adulta, continuarmos honrando os pais, que eles estarão numa idade mais adulta ainda, serão mais anciões, e muitos deles necessitando aí de que haja uma ajuda, às vezes financeira, às vezes física, né, às vezes afetiva, enfim, que possamos estar honrando os pais. Mas aí, a pergunta, eu vou fazer o próximo tópico em tom de pergunta, embora ele não é uma pergunta, né? É como tratamos os nossos idosos, né? Eu estou fazendo em tom de pergunta, mas o texto aí não é uma pergunta, tá? Não tá nem a exclamação aí, mas eu quero passar para o senhor como tratamos os nossos idosos. Olha, nós estamos vivendo, infelizmente, uma época que os nossos idosos, eles são tratados, desculpe a palavra, como servível, inservível, descartável. É triste falar isso, mas muitas das vezes nós nos deparamos com isso. Na cultura japonesa, a pessoa idosa, ela recebe uma atenção tão grande que quando ela chega em reunião de família, e no caso, quando ela não reside ali, ela vem de outros lugares, então aquele mais idoso, todos se voltam para ele. E ele se torna o centro da atenção. Por quê? Porque ele representa a experiência, a vivência. Ele tem muito a acrescentar, muito a ensinar, muito a transmitir. E hoje, o jovem, ele acha que ele não vai envelhecer. Então, ele olha para a pessoa que tem mais idade, seja seus avós, seja seus pais, seus tios, e ele não tem preocupação. Ele se vê cheio do vigor, cheio da vitalidade, da disposição, e ele entende que é algo que está longe de ser alcançado em sua vida. Mas o tempo, ele é senhor de todas as coisas. E ele não dá a devida atenção. Pastor, uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi ter um carinho muito grande com os meus avós. A mãe do meu pai faleceu quando eu estava ingressando na carreira militar. Eu estava com 19 para 20 anos de idade quando eu perdi a mãe do meu pai, a minha avó, a qual eu tinha e tenho até hoje lembranças maravilhosas. O pai do meu pai veio falecer em 1994, aos 93 anos de idade. E eu convivi bastante com ele. Os avós maternos, perdi um em 2005 e a minha avó, mãe da minha mãe, em 2007. Mas eu tive a grata satisfação de
levar aquelas sacolinha feia, feito parecendo aquele tecido usado em cadeira de praia, aquelas sacolas grandes com aquele tecido de nylon, e aquelas latas, aquelas alças. Então eu enrolava aquilo, segurava na mão, e a minha avó ia passando nas barracas de feira e falando: olha, me vê uma dúzia dessa laranja, me vê uma dúzia dessa mexerica. E eu ia ali abrindo a sacola, o pessoal na feira livre ia colocando, ela ia pagando, e eu carregando ali para ela a sacolinha. Então esse respeito, eu falo isso com tristeza, tem se perdido. Esses valores têm ficado no esquecimento. As pessoas hoje mais jovens, elas maltratam seus pais, que dirá seus avós. Respondem como se estivesse falando com um amigo, com um colega de jogo de futebol, de encontro. Não, os valores têm se perdido. E o pior de tudo, pastor, nós vimos constantemente pessoas que têm condições financeiras muito grandes, uma condição financeira bem abastada, ela pega seus pais e colocam naqueles lugares para tratamento, a gente costuma dizer casa de repouso, para que os seus pais sejam tratados. Muitas das vezes eles não maltratam, não estou falando que eles maltratam, não. Eles têm condição financeira, eles levam nas melhores casas de repouso. Lá tem médico, tem fisioterapeuta. Só que o mais importante é negado a essas pessoas, que é o carinho, que é a atenção, que é o afeto. Então o que mata essas pessoas não é a falta de pão, não é a falta de cuidado médico, não é a falta de assistência ali, que ali tem aquelas pessoas para estar estimulando eles a dançarem, a praticarem exercícios físicos, atividades na piscina. Mas o que entristece eles, o que levam eles a morrer, é a depressão, é o abandono. Eles se sentem, eles têm tudo, mas não têm nada. Porque os verdadeiros valores, os mais importantes, os primordiais, posso assim dizer, é a presença, é o afago, é o gesto de amor, é aquele abraço apertado, é o carinho, é a passada de mão no rosto, é o beijo na face, é a declaração: pai, que saudades. Estava sem tempo de vir, por isso estou vindo agora, fora de horário, te ver. Passei aqui, nem que seja 5 minutos, para te dizer como o Senhor é importante na minha vida. Então nós vemos que algumas famílias colocam também, não muito abastadas, mas colocam seus entes queridos em casa de repouso, um pouco mais simples. Mas as pessoas, elas não são abandonadas por eles. Eles estão sempre lá, visitando seus pais, levam seus filhos, os netos vão lá, tiram dias para passar. Eles não deixam com que esse tempo, pastor, seja a cada 5 meses, não. Eles estão sempre, semanalmente, quinzenalmente, participando da vida do seu pai, dos seus avós, demonstrando com isso não só o cuidado, porque às vezes trabalham e sabe que numa clínica de repouso eles terão atenção na parte dos cuidados, mas eles não prevaricam na parte do afeto, da atenção afetiva. Falando aí, pastor Martins, eu embora o assunto aqui é pais e filhos, né, tratamento dos idosos, eu me lembrei de um filme que eu gosto muito, já recomendei ele a algumas pessoas, apesar de falar do amor de um homem por uma mulher, que chama-se Diário de uma Paixão. Ele também tem um livro, né? Ele mostra muito bem aí esse afeto, da atitude desse marido, no caso, da sua esposa estar numa casa, numa clínica, e ele não abandona, está ali, passa a viver também nessa clínica só para estar ao lado dela, né? É interessante, pastor, porque é um autor, apesar de não ser cristão, chama-se Nicholas Sparks. Ele tem vários livros que viraram filmes que questiona
a relação no seio da família. Tem Uma Noite de Tormenta, que fala de um pai que era médico, que viveu a vida toda focado na medicina e que seu relacionamento com seu filho acaba por se perder. Tem um filme chamado também dele, Porto Seguro. Tem um outro chamado Uma Longa Jornada. E esse, a qual o senhor falou, Diário de uma Paixão, ele vem trabalhar alguns pontos da realidade da nossa sociedade, né? Enquanto família, enquanto seres que se relacionam, seres que mantêm uma interação como pessoas. Então, isso é importante. E aqueles que puderem, assistam alguns filmes do Nicholas Sparks. Na verdade, o filme é baseado nos livros dele. É interessante. São vários e vários filmes. Eu assisti todos até agora, né? Então, mas eu recomendo. Não tem nada de que o cristão não possa assistir. Pelo contrário, né? Tito fala que para os santos tudo é santo, mas para aquele que tem a mente perversa, pecadora, tudo é pecado, tudo é proibido, vê maldade em tudo. Então, se os teus olhos forem bons, né, haverá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, né, olhar com um olhar de malignidade, de defeito, tudo será trevas na sua vida, né? E esse filme aí, eu tenho uma das cenas que marcou muito a primeira vez que eu vi, porque houve um momento que questionaram ele, porque a mulher tem Alzheimer, né? E ela não lembra dele. E então é chegado para ele e dito assim: por que você continua aqui? Ela nem sabe quem é você. E ele diz assim no filme: importa que eu sei quem ela é. Né? É tremendo. É tremendo. Né? Isso tudo é baseado pelo amor que esse homem representa tendo aí a esta mulher, né? Mostrando esse amor demonstrado. E aí isso vai dar um gancho aí para o nosso item, que é uma extensão desse 2.1, que na verdade é 2.11, que é o próximo slide aí, que fala a resposta bíblica está no amor. A base de tudo é o amor, né? Porque sem o amor as pessoas não vão conseguir praticar isso. Ela pode fazer no primeiro momento uma vez, 2 vezes, talvez uma semana, mas se não tiver um amor, e o amor ele tem muitas virtudes, são muitas ramificações que te levam a cumprir coisas que, para quem não tem o amor, é algo impossível, né? Eu concordo com o senhor, pastor. O amor, dele derivam outras grandes virtudes, né? Na verdade, é o sentimento mãe, né? É o amor. Foi o amor de Deus por nós que fez com que Jesus Cristo viesse à Terra, né? Com uma natureza de homem e de Deus. Esse amor fez com que Deus se movesse todo o universo em pró de nós sermos insignificantes ante a majestade e a glória de Deus. Olhando para Deus e olhando para nós, quem somos nós, né? Mas esse amor, ele foi primordial para evitar que todo aquele que se arrepende e professa com seus lábios Jesus como seu único e suficiente Salvador e permanece no caminho da obediência e da observância aos seus ensinamentos, possa ter o privilégio de herdar o reino de Deus. Então, esses valores o Senhor também transferiu para nós. Através do quê? Dos ensinamentos, dos seus decretos, dos seus estatutos. Então, se eu não tenho amor, dificilmente eu vou ter vínculo com alguém. Por quê? Porque quando eu amo, aquilo passa a ter um significado, uma representatividade para mim. Eu costumo dizer lá em casa que jamais alguém vai lembrar daquilo que não significa nada para ele. E o amor, ele imprime marcas no nosso coração, no nosso íntimo. A nossa alma se derrama. Porque, na verdade, o amor, ele se encontra abrigado na nossa alma.
é de onde procede todo sentimento e toda emoção. Então, quando a palavra diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, discernindo ali juntas e medulas e levando o Senhor a conhecer a profundidade da nossa existência, ele está falando disso. Então, na nossa alma, a gente pode abrigar sentimentos e emoções que edifiquem a nossa vida, mas também que não nos edificam como criação de Deus, como servos do Senhor. Devemos estar atento a isso, não desprezar essas instruções. E quem ama, cuida. Falando aí na questão do amor e no que vivemos hoje, a Bíblia é muito clara, né, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós temos vivido esses dias, né? Mas é uma recomendação aí do apóstolo Paulo em relação à família, e o que estamos falando aí de respeito a hierarquias, e no caso, os pais, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Há uma obrigação, há um dever nosso de estarmos tendo cuidado da nossa família, dos nossos entes queridos, né, pastor Martins? Eu penso assim, o maior retrato de uma família é o relacionamento dela. Às vezes nós vimos famílias, eu mesmo me criei num bairro onde tem uma família de nordestinos, sergipanos, a senhora é da cidade de Estância e o marido dela é de uma cidade chamada Lagarto, lá em Sergipe. E eles Não sei se você sabe, aqui o setor 1 de Bertioga teve um pastor, que muitas pessoas lembram, já de saudosa memória, o pastor Batista, que era de Largato, Sergipe. E o que acontece? 12 filhos vivos. E a senhora lá, que me conhece de garotinho, os filhos foram criados juntos, me criei junto com os filhos dela. E era interessante o relacionamento, pastor. Família humilde, simples. Seu Antônio, um homem muito trabalhador, carpinteiro, um mestre de obra de mão cheia. Os filhos hoje, 2 filhas enfermeiras, 3 filhos engenheiros. Olha, é uma bênção. Por quê? Porque existia amor. Então, quando os avós iam lá, os pais apareciam lá, então era aquela coisa gostosa. Então eu ficava maravilhado, eles se reunindo ali. Então, como eu brincava com os filhos dele, eu estava sempre ali no meio das confraternizações. E ali, de repente, colocavam uma batata doce para assar, mas havia o mais importante, o amor. Então, quando há amor, não se pensa se tem dinheiro ou não, mas há um compartilhamento. Então, aquele que tem um pouquinho mais acaba, olha, leva lá para o pai, leva lá para a mãe, leva lá para o avô, leva para a avó. Eu pesquei, eu fiz um bolo, leva esse pedaço de bolo lá. Então, esse cuidado, ele é verdadeiro, porque o amor se faz presente. Então, se você não vê isso, quer dizer, quando ele se refere a infiel, ele está dizendo aquele que não tem compromisso, aquele que não está ligado por um vínculo afetivo, por um laço afetivo. É como se a criança nascesse sem cordão umbilical, desligado de tudo. E, na verdade, nós sabemos que o cordão umbilical é um vínculo que, ainda que cortado, para que haja o cuidado da separação na continuidade do desenvolvimento daquele ser, mas ele foi só fisicamente, e não sentimental e emocionalmente. E por que não espiritualmente dizer? É verdade. Já pegando o gancho aí, então, para o próximo tópico, né? Na verdade, a gente vê que esse tratamento, esse cuidado que se tem, a Bíblia vai nos garantir que há recompensas, né? Tanto também aí no caso negativas como positivas.
a esses dois tipos de recompensa, né? Então o tópico nosso aí é recompensas devidas ao tratamento dado aos pais. Olha, é interessante, né? A palavra de Deus diz que aquilo que plantarmos também colheremos, ou que semearmos, colheremos daquilo que semearmos, né? Não se pode plantar losna, que é uma planta que, quando macera e põe na água, fica amargosa, e querer que o seu lábio esteja adocicado. Então, o que semearmos, colheremos. Então, se as nossas atitudes forem boas, se cuidamos das pessoas a qual amamos, se zelamos por isso, colheremos os frutos advindos dessa orientação, dessa base bíblica. Então, o Senhor nosso Deus, ele falou: olha, aquele que cuida do seu pai e da sua mãe, não só dando o pão, não só dando o abrigo, o cobertor, mas aquele que dá o afeto, aquele que se coloca por estar presente, que faz com que o seu pai se sinta especial, que a sua mãe se sinta especial, que as necessidades dele, as quais não só de pão, como diz a palavra, não só de pão viverá o homem, né? Quando ele fala de toda a palavra, é de tudo aquilo que preenche o vazio que está na alma e no espírito. Então, as necessidades da alma e do espírito, levando as coisas que edificam. Então, isso sim, fará com que nós alcançaremos diante de Deus o benefício de ter os nossos dias prolongados. Porém, em contrapartida, se desprezamos essa orientação, haverá juízo sobre nós. E ele diz aqui: esses atraem para si a extinção da vida. Onde está isso? Está em Êxodo 21. E diz também: e o seu sangue sobre eles cairá. O que ele quer dizer com isso? Olha, você dará conta de tudo isso. Você terá que dar conta. Por isso que muitas pessoas às vezes vivem com remorso. Porque quando tiveram a oportunidade de cuidar, não cuidaram. Elas negligenciaram, quer dizer, se negaram. Apesar de ter tomado conhecimento, elas se negaram a fazer aquilo que era correto, aquilo que era certo. Isso é negligenciar. Negar a fazer a coisa a qual tem conhecimento. E aí podemos também afirmar que amaldiçoar o pai e a mãe inclui negar-lhes o sustento, né? Abandoná-los em suas necessidades. Temos as referências bíblicas aí em Provérbios capítulo 20, versículo 20 e também capítulo 30 e versículo 11. Mas Martim, você pediu para pôr um gráfico aqui, eu queria que você explicasse esse gráfico aqui que é interessante aí, para nós entendermos um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu pôr ele aqui na tela. Olha, é interessante, aqui a gente tem uma chamada pirâmide de Maslow. O que é isso? Alguns estudiosos, isso é muito difundido nas faculdades, universidades, ele sabe que para que o ser humano ele tenha uma satisfação na sua vida, algumas áreas do seu viver devem ser atendido. Há algumas necessidades que faz parte da base do ser humano, que tem que estar ali presente. Então, eu achei interessante a gente, pastor, debater sobre isso, porque nós falamos em honrar o pai e a mãe, mas aqui uma pessoa estudiosa que, sem levar em conta a palavra de Deus, ela achou interessante que para que a pessoa tenha suas necessidades básicas humanas satisfeitas, não é só você atender a necessidade física e biológica dela, mas outras áreas também. Então, às vezes as pessoas acham que honrar o seu pai e sua mãe é suprir o seu alimento, é dar um lugarzinho para ele morar, para ele não passar frio, lugar para ele tomar banho, realizar suas higienes. Não, vai muito mais além. Olha só o que esse homem fala. Ele fala das necessidades fisiológicas. Então, ele fala aqui da alimentação, ele fala de você se alimentar, de você beber água, de você descansar. Ele cita aqui também o sexo.
mas aqui nesse caso a gente pode estar refletindo assim: quantos têm os seus pais já de idade e de repente o pai, sua mãe já partiu, o seu pai está sozinho, viúvo, ou sua mãe está viúva, e ela sente falta de ter alguém para conversar, para compartilhar, de falar da palavra de Deus, de fazer companhia para ela, né? Não propriamente o sexo, porque muitas das vezes já está de idade, ela não, isso aí não é prioridade na sua vida, e nem tem importância, mas ela quer alguém, ela vive sozinha. Eu poderia alterar então aí para relacionamento? Sim, pastor. Ela precisa, o ser humano é um ser sociável. Ele quer se relacionar, ele quer. Imagina o senhor, pastor, numa hipótese de estar de idade avançada, viúvo, os seus filhos têm a vida deles, moram distante, e o senhor levanta de manhã, passa o dia todo, não tem com quem conversar, sozinho, aquela solidão. Aí há quem diga: mas você é cristão, tem a presença do Espírito Santo. Querido, não sejamos mais santos do que o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos ter alguém para conversar, ou um vizinho, só que o vizinho ele tem os atributos dele, os nossos amigos têm os atributos dele, e ali, quem é que chega à noite, o final da tarde, você ali preparou a sua comida, preparou as suas coisinhas, e aí fica olhando, já leu, já orou, mas você tem necessidade de estar com uma pessoa ali conversando, compartilhando as coisas, os seus sonhos, os seus ideais. Então, ali ele elenca as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Segurança não é só de não ser roubado, não. Segurança de se sentir, olha, se eu passar mal, tem alguém que pode estar ligando para chamar uma ambulância, está cuidando de mim, pegando um remédio, preparando uma sopinha, me levando. Então, uma série de coisas que... necessidades sociais, de se sentir amado, de se sentir cuidado, de se sentir importante. Necessidades de autoestima. Tem uma imagem aqui do gato olhando no espelho e ele se sente um leão. Alguém falando para você: olha, você é importante para a minha vida, você tem valor, você é a bênção que Deus me deu. E de você mesmo, de se sentir útil. Necessidade de autorrealização. Olha, eu estou cuidando daquela pessoa que está ao meu lado, eu sou importante para ela. Então, a autorrealização, às vezes, depende de estar interligado às demais necessidades básicas humanas. Então, elas não são isoladas, mas são complementares, estão interligadas intimamente. Amém. Assim a gente conclui, então, o nosso tópico 2, falando exatamente a quem se destina o texto, como tratamos os nossos idosos, e a questão da resposta bíblica está no amor, e a recompensa devida ao tratamento dado aos pais. Vamos aí para o nosso último tópico de hoje, o terceiro tópico, que vai falar como o Novo Testamento ele aplica ao quinto mandamento, né? É o próximo tópico aí, falando aí em dever dos pais, dever dos filhos e a exortação do apóstolo Paulo, e por último aí a abrangência desse quinto mandamento. São os 4 próximos itens nossos aí dentro desse tópico, como o Novo Testamento aplica ao quinto mandamento. Olha, Deus ele não deixou com que a sua palavra ela perdesse o seu efeito. Na verdade, com a vinda de Jesus Cristo à face da terra, a gente pode até dizer que muitas coisas foram traduzidas no Senhor Jesus. O Senhor, ele compilou, ele nos normatizou, ele pegou uma lei que existia e começou a explicar. Isso é normatizar. Começou a explicar detalhadamente como funcionavam aquelas leis, qual a significância, qual o sentido daquelas leis. Então, não foi abolido, não foi desprezado pelo contrário, o Senhor Jesus, ele inclusive inspira Paulo, que está lá em Timóteo, né? Que nós falamos sobre 1 Timóteo capítulo 5, que fala sobre aquele que não cuida dos seus familiares, é pior do que um infiel.
Então, na verdade, as pessoas, elas às vezes querem justificar o injustificável. O quinto mandamento, ele está pautado no amor. Muitas das vezes ama, diz que ama o seu distante para fazer como os farisaicos, né? Agiam de forma hipócrita. Mas quando você olha para a sua família, para a família daquele que se diz cuidador, zeloso pela obra, as suas atitudes não condiz com o que ele fala. Não há. Então, Jesus, ele vai reafirmar, na sequência nós vamos ver o próximo tópico, e a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar sobre isso. Já está aí o próximo tópico, que é o dever dos pais. Os pais, olha, pastor, se eu perguntasse para o senhor, qual é o seu dever como pai? O que o senhor me responderia? Dentro daquilo que nós temos estudado aí da palavra de Deus, de trazer a instrução aos filhos, e isso já traz lá do Antigo Testamento, né? E hoje, principalmente nos dias de hoje, esse Efésios 6 e 4, ele é muito importante observarmos que é não provocar a ira aos vossos filhos, né? Porque nós estamos vivendo um período em que a forma de criação hoje, ela tem levado a muitas pessoas elas serem muito sensíveis, eu diria até que além do limite. E aí nós temos hoje uma geração vindo aí que ela se ofende com qualquer coisa, é muito diferente de gerações passadas. Então, como dever de pais, você tem que entender, e aí é uma coisa importante, você olhar a cada um dos seus filhos individualmente para que você possa aplicar a instrução devida. Nem sempre a instrução a um filho vai ser igual para outro, né? Eu tenho, por exemplo, aí, o Gabriel tem 23 anos, o Daniel, que já vem aí com 11 anos de idade agora, o que acontece? É diferente. É muito diferente. Eu fico olhando assim, coisas que eu estava acostumado a lidar com o Gabriel, hoje para o Daniel já não serve mais a forma de aplicar. São diferentes. E já vem a Letícia aí com 8 anos e já também de outra forma. Então, na verdade, ele é um exercício. Eu tenho um irmão que ele diz assim, ele fala assim, que não há um manual para que nós possamos criar certinho os nossos filhos. A gente vai ao longo da vida. Só que quando a gente cria os filhos, né, a gente vai ver que aí vem os netos e a gente já faz tudo errado também com os netos. Então, na verdade, a gente vai aos poucos aprendendo. O que a gente precisa ter é uma base bíblica, né? E o texto, ele tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele traz esse dever aos pais de criar esses filhos, não trazendo a eles a iras, né? Por meio de maus tratos, mas um principal ponto aí, que aí você pode aplicar a qualquer filho, é você estar tendo a capacidade, e isso precisa buscar em Deus, de criar filhos tementes a Deus. Se você criar filhos tementes a Deus, com certeza você vai criar filhos bons para a sociedade. Pastor, eu também eu concordo com o que o senhor falou, né? Há as particularidades de cada filho tem as suas características, os seus temperamentos, a sua maneira de compreensão, como ele enxerga a realidade. E nós, como pais, temos que ter esse discernimento de tentar adequar, né, para cada filho a linguagem e a estratégia adequada. Mas uma coisa que eu tenho observado que nos dias atuais, voltando a falar de algo que é importante, que fala ao íntimo do nosso ser, 3 coisas eu aprendi que um pai de família tem que ter. A Bíblia mencionou 2, que é proteção e provisão. Né? O Senhor protege e o Senhor provê. Mas eu ensino na minha casa, que falo isso para o meu filho, hoje já está casado, que ele também tem que ser promotor, ele tem que fazer a promoção. O que é isso? A minha esposa, ela tem que se sentir especial. É como eu tirasse ela fosse um manequim que está com uma roupa ali sobre ela,
Então, em vez de eu deixá-la lá atrás, eu vou colocar lá na frente da vitrine, exposta, como o manequim que detém uma condição privilegiada de se sentir especial, literalmente falando. Isso é promover, isso é promoção. E isso tem faltado nas instruções. O pai, ele dá o pão, ele dá o tênis, ele dá uma casa boa, o filho vai bem na escola, ele dá a bicicleta, ele fica maior de idade, mas ele não dá o principal, ele não tem um tempo disponível para dar a atenção devida, para dar o afeto, para sentar lado a lado com o filho e explicar para o filho, e dar um abraço, e compartilhar experiência. Filho, vamos pescar e passar um tempo com seu filho ali, ainda que não pesque nada, vamos dar uma caminhada, vamos dar uma pedalada, vamos fazer uma trilha. E muito do que nós vemos hoje é o que está na Bíblia. Órfão de pais vivos. Então, muitos crentes estão tendo problemas com filhos que se envolvem, porque os filhos ficam frustrados e vão buscar nas drogas preencher um vazio, porque se sentia colocado em segundo plano, relegado ao desprezo, e não se sentem importantes, não se sentem especiais. Então o papel da promoção do pai falhou. Ele proveu, ele protegeu, não deixou ninguém bater, não deixou que a insegurança de se sentir sem o teto, sem a comida, porque isso também é proteção, né? É como hoje em dia a gente fala do INSS, que é a proteção social para o aposentado, que proporciona que ele consiga ter um lugarzinho, se alimentar e tal, alugar um cantinho. Mas e a promoção? Aonde ficou? Você me fez lembrar uma história, Martins, me permite aqui contar rapidinho, porque nosso tempo aí já estourou já, na verdade. A história diz o seguinte, que havia um homem muito rico, e ele trabalhava muito em prol do bem da família, um homem que buscava sempre levar o melhor para a família, e ele tinha um filho que ele pouco via devido ao trabalho dele, as obrigações impedia dele ter ali um momento com o filho. Então, a maioria dos dias era da seguinte forma: quando ele saía para trabalhar, o filho ainda estava dormindo. Quando ele chegava do trabalho, o filho já estava dormindo, porque ele saía cedo e chegava muito tarde. E toda vez que ele chegava do serviço, ele ia até o quarto do filho e ele dava uma olhada no filho, dava um beijo, mesmo o filho dormindo, e ia dormir. Uma noite, dentre várias que isso acontecia, ele chega ao quarto e esse filho está acordado. E o filho olhou, estava lá acordado, olhou o pai entrando no quarto e o pai falou: "Você está acordado ainda?" Ele falou: "Tô acordado, tô sim." E abraçou o pai e falou: "Pai, quanto custa uma hora de trabalho sua? Quanto que o senhor ganha por hora?" O pai falou para ele assim: sei lá, R$ 5. O filho assim, não deu muito valor a que o filho estava falando, mas assim, eu ganho R$ 5 por hora. Aí o filho falou assim: "O senhor pode me dar R$ 2?" Ele falou: "Espertinho você, né? Me perguntou quanto que eu ganhava para pedir dinheiro. Não vou dar dinheiro, não." E saiu do quarto, foi para o quarto dele, tomar um banho. E ele tomando o banho, ele começou a refletir: "Poxa, eu trabalho tanto para ter o melhor meu filho. Meu filho pediu R$ 2. Eu vou dar os R$ 2 para ele." Então, quando ele sai do banho, ele vai até o quarto do filho e ele dá os R$ 2. Fala: "Filho, tá aqui os R$ 2 que você pediu." Ele, opa, pulou da cama assim rapidinho, foi lá nos pertences dele, pegou mais um dinheirinho que ele tinha, R$ 3, completou R$ 5 e deu pro pai e falou assim: "Me vende uma hora do seu dia." Meu Deus. Traz uma boa reflexão dentro daquilo que o senhor falou, né? É verdade. É muito mais importante do que o dar, é o estar, né? É participar. Vamos lá então, agora vamos falar dos deveres aí dos filhos, né? Deveres dos filhos. Opa, peraí que eu pulei um. Os filhos, se bem guardaram as instruções, vão ser gratos, né? E gratidão implica em isso, em não desamparar os seus pais.
aqui diz, Jesus disse, dentre outras coisas, que os escribas e os fariseus estavam ensinando o povo que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o 5º mandamento, se o valor fosse destinado a Deus. Quer dizer, muitas das vezes, muitas pessoas falam, eu não pude socorrer o meu pai e a minha mãe, ajudar ele na compra da cesta básica ou pagar uma conta de luz, e eles estão no escuro porque eu tive que dar o dinheiro para a campanha de missões, eu tive que dar o dinheiro do dízimo, da oferta alçada, e Jesus falou, nada disso importa. A sua obrigação com seu pai e a sua mãe, ela não faz com que você encontre justificativas para isso. É interessante, pastor. Então, aqueles homens procuravam dar desculpa esfarrapada. Querido, cuide dos seus. Zele pelo seu pai, pela sua mãe, e não só no pão, como nós acabamos de falar. O dever de cuidar, às vezes o pai não está precisando do pão, da conta de luz paga, mas ele está precisando que você vá lá. Ele já está de idade, queimou uma lâmpada, e lá trocar lâmpada para ele. Às vezes o seu pai precisa que você passe a máquina de grama no jardim dele, entupir um cano, vai lá, desentope o cano da pia. Querido, tudo isso é cuidar. Não é só dar é o banho. Meu pai operou do coração há pouco tempo, ele ficou aqui em casa comigo, eu dava banho, fazia a alimentação dele, cuidava dele. E louvo a Deus por isso, não estou falando isso para servir de exemplo, exemplo é Jesus Cristo. Mas é importante, saiba que faz mais bem para você do que para eles. Porque você se sente cheio do Espírito de Deus, trabalhando e frutificando na sua vida. Saiba, é uma oportunidade que Deus te dá para você se sentir vivo. E aí a gente vê que nesse próximo tópico é um gancho desse aqui, né? Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo exortando os filhos a cuidarem da mãe viúva, né? Me permite ler o texto antes de o senhor fazer o comentário? Sim, pastor. Mas eu achei de suma importância nós estarmos lendo esse texto, né? E é um texto que, embora seja bíblico, muitos cristãos não conhecem, viu? Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12, e depois nós vamos ler o versículo 16. Diz assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, se tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar a seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja escrita, viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, né? Se casou de novo, não é escrita. Isso fala da questão da igreja. O pastor Martins já vai explicar aí dentro do slide, tá? Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos e se exercitou, melhor dizendo, a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra, né? Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, diz o versículo 13, eu vou ler ainda, aprendam também a andar ociosas de casa em casas, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando do que não convém.
tá? E aí vou ler agora o 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue, a igreja para que para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. É interessante porque o que acontece? Muitas senhoras de idade avançada têm filhos, têm filhas, quando não, têm netos. Às vezes acontece um acidente e os pais morrem, ela perde os filhos, mas tem netos adultos. E essas pessoas, elas não se sentem responsáveis por cuidar dos seus avós, que na verdade são pais também, né? E não honram, né? O honrar é aquele cuidar em todas as áreas. E elas não estão nem aí. E muitas das vezes essas senhorinhas, elas são cristãs. Ou frequenta a igreja católica, ou frequenta a igreja evangélica. E muitas das oportunidades, os irmãos que ali congregam, ao ver que ela está sendo desamparada, muitos até por desconhecimento, acham que ela não tem nem família. E aí abraçam, a igreja acaba por abraçar, por se envolver com a irmã, né, a anciãzinha, e começa a cuidar dela. E chega um momento que a igreja ela fica sobrecarregada, ela não consegue atender mais pessoas porque nessa condição, porque há uma limitação de uma série de situações, de pessoas, de suporte financeiro. Então, o que se estabelece a palavra de Deus? Olha, para que sejam concitados a parar para refletir sobre suas atitudes, chame aqueles parentes à realidade para que cuidem verdadeiramente do seu ente, né? Do seu parente, daquela pessoa que está necessitando desse cuidado, para que não haja uma sobrecarga e muitas das vezes para que as pessoas também não se utilizem, não quero ter problema, deixa que a igreja cuida, os irmãos vão cuidar, os irmãos da igreja cuidam. E fugir das suas responsabilidades. Então a palavra de Deus, ela faz uma previsibilidade de todos esses acontecimentos e aí aqui a gente sintetiza acerca disso, né? Que verdadeiramente, como tem jovens, né, jovens senhoras, então ele fala, aí não tem condição de trabalhar, mas fica paroleiro, fica falando da vida alheia, indo em casa falando da vida alheia, e não fazendo com que cuide do seu sustento, cuide da sua vida, dos seus afazeres, né? Então, é a isso que a palavra se refere, né? Então tem que ter critérios. A viúva de verdade é aquela que não tem familiares, que está realmente abandonada, que tem uma idade avançada, que necessita do auxílio da igreja. E muitas das vezes isso não é observado. E vale ressaltar aí dentro desse tópico aí, para que não haja um mal entendimento, não é que a igreja não vai dar assistência, né? Mas a recomendação bíblica é que, primeiramente, os parentes próximos, né, venham cuidar. Filhos, no caso, sobrinhos, enfim, irmãos, irmãs que tenham condições aí, tem que estar cuidando dos seus entes queridos, porque assim não fazendo, estão negando a fé, como está escrito o texto que nós até lemos já. Agora, não tendo cuidado, é claro que a igreja vai estender as mãos e está ajudando. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, grave o que eu vou dizer, irmãos, é importante. Os idosos não são problema. O problema é quem não cuida dos idosos. Então, para a igreja, o idoso não é o problema. O problema é quem não cuida. Então, se torna um problema para a igreja, às vezes, se ter muito, porque muitos poderiam estar aliviando a carga da igreja na questão de cuidar do idoso, e aí não cuida do necessitado e não cuida, porque tem parentes próximos. E a igreja não vai desprezar. Na medida do possível que a igreja pode, ela vai estar cuidando. E uma das coisas que nós precisamos entender de assistência é que uma assistência ela é provisória, ela é por um tempo. É claro, se uma irmã ou irmão de idade não tem condições, a igreja vai continuar cuidando enquanto ele viver.
Mas, estou citando agora no exemplo, digamos que um irmão ficou desempregado, né? Vai dar uma assistência ali 2, 3 meses e aí vê a necessidade de analisar o caso, se vai prorrogar um pouquinho mais. Só que esse camarada, ele precisa ter um entendimento que a hora que ele conseguiu já prover para sua casa, ele tem que chegar e dizer assim, olha, eu quero agradecer, mas eu não estou mais precisando. Pode estar abençoando o outro, tá? A recomendação do apóstolo Paulo é para que não se torne pesado a igreja esse cuidado. Mas não é que a igreja não vá cuidar, a igreja vai cuidar. Tendo parente, vá lá e abrace, cuide, tá bom? Para que a sua fé não seja negada através das suas atitudes. E como nós havíamos falado, chegamos aí ao último tópico, é o tópico 4, na verdade o item 4 do tópico 3, que nós vamos falar aí rapidinho aí sobre a questão da abrangência do quinto mandamento. É interessante dizer que Deus ele tem uma visão bem ampla de todas as coisas. Enquanto a nossa visão é micro, a dele é macro. Então, Paulo ele escreve não só com relação ao mandamento desse cuidar, esse relacionamento horizontal, seja só entre o pai e os filhos, não, mas isso seja disseminado em toda a sociedade. Então, esse relacionamento, ele é entre professor e aluno, entre senhores e servo, entre patrões e empregados. É algo que demonstra respeito, essa honraria, essa forma de prestigiar, de se relacionar, de fazer as coisas de forma a agradar a Deus, ela tem que estar presente em todos os momentos e nas mais diversas localidades e níveis sociais. Quer aquele que detém, inclusive, pastor, é interessante que quando chega no ano sabático, tá o dono de terra, o trabalhador e os animais, tudo, como nós falamos na lição anterior, tudo em mesmo pé de igualdade, dependendo do Senhor. Então, que isso sirva de aprendizado. Trate com amor, trate com respeito, trate demonstrando a graça de Deus na sua vida. Né? Não subjugue, não maltrate, não coloque julgo sobre a vida das pessoas, né? Mas receba-as como filho de Deus. Foi o que aconteceu na recomendação que Paulo faz a Filemão. Ele falou, olha, estou te mandando Onésimo, que aqui estive cuidando. E em outro momento eu sei que ele não foi muito agradável a você. Ele acabou fazendo coisas e tomando atitudes que não foi muito agradável, eu sei. Mas receba-o como se estivesse recebendo a mim, Paulo, e leve em conta tudo isso, aquilo que estiver estando em dívida aí, eu procurarei estar respondendo por isso. Então é interessante, meus irmãos. Essa questão aí me permite falar de Onésimo, né? Ele foge do patrão dele, do senhor dele, que era Filemão. A tradição diz que ele até havia furtado. E quando ele vai para Roma, lá ele encontra o apóstolo Paulo e se converte. Os irmãos depois até recomendo ler, é só 25 versículos, é um capítulo só. Ele diz assim lá no versículo 16, Paulo dando a recomendação a Filemão, já para receber ele já não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Por quê? Porque agora Onésimo tinha se convertido. Estou te mandando ele, mas não recebe ele como servo, recebe ele como irmão. Né? E Filemão, ele acata esse falar do apóstolo Paulo, né? E Paulo até diz assim, alguma coisa, se ele está te devendo aí, põe na minha conta aí que eu vou pagar isso aí. É o amor fraternal, né, pastor? E Onésimo é interessante porque ele mostra do homem que era senhor, dando a liberdade ao seu servo, e mostra do servo que voltou, esperando até uma punição, e de repente ele recebe a liberdade. E isso mostra o amor de Deus, a abrangência, né? E esse texto que nós estamos estudando hoje, falando de hierarquia, ele fala de servos e senhores, devem servir fielmente a Cristo, né? Mesmo quando ninguém está observando, porque Deus, ele vê todas as coisas. Então ele vai tratar a questão de senhores e servos, de patrões e empregados, e a gente precisa servir, pastor Martins, não só quando ele está perto,
Sim, é Mas importantíssimo isso, pastor. manter fiel quando está longe. E a Bíblia é muito clara, dizendo assim, como ao Senhor, como se eu estou servindo ao Senhor. Em todo momento o Senhor está me observando, né? Deus está me contemplando. Agora, não está me contemplando, então eu vou dar uma... De aparências, né? Na minha frente é uma coisa, por trás é outra. Então, na verdade, que tenhamos, né, um único agir, né? Sim, sim, não, não. Concordo, concordo. Não concordo, não concordo. Exatamente. Vamos aí para a nossa conclusão de hoje, né? Faz esse primeiro parágrafo aí, Martins. Deixa que eu faça esse último aí. Os novos valores éticos que se levantam na sociedade pós-moderna eliminam o respeito e dão lugar à rebeldia, e é uma verdade. Estes se insurgem contra a família nuclear. O que é? Quando falamos de família nuclear, é a família como um núcleo da sociedade. Vilas são compostas de família, municípios de muitas famílias, estados de várias cidades com muitas famílias, países com muitos estados de famílias compondo. Então, quer dizer, é o núcleo, é o centro da sociedade, de tudo. E criam modelos com vista a substituir a hierarquia pela anarquia. Quer dizer, querem mudar a ordem, né? Porque quando eu falo de hierarquia, eu estou falando de autoridade, eu estou falando de organização, e eu estabeleço uma ordenança, uma sequência a ser seguida nessa hierarquia. Então existe Deus como ser supremo, existe o Senhor Jesus que veio à Terra trazer a vontade de Deus de forma inconfundível e inquestionável, e existe aqueles que Deus levantou para dar continuidade naquilo que ele deixou como legado. Então há uma hierarquia, há uma organização, há uma ordenação, um sequenciamento de nível a ser seguido. Então, hierarquia é isso. Então, na anarquia, perde-se toda essa sequência, toda essa ordenança, toda essa autoridade, acabam por estar desordenada. E com isso, há o desrespeito, né? Quando você olha para uma cidade, geralmente as cidades ela tem um brasão, né? Toda cidade tem um brasão. Aliás, parabéns a Bertioga aí que fez 29 anos de emancipação, né? Dia 19, né? De maio agora. Quero mandar um abraço a todos os cidadãos aqui bertioguense. E quando você olha a cidade de São Vicente, o brasão da cidade de São Vicente, ele tem uma fala que é assim, célula máter. Não sei se o senhor sabia disso, né? O brasão lá de São Vicente. Por que eles usam essa fala ou essa descrição? Porque célula máter, ela vem do latim e significa célula-mãe. Como São Vicente, apesar que há uma cidade aí reivindicando isso, né, no Vale do Ribeira, mas oficialmente São Vicente é reconhecido como a primeira cidade da nossa nação, né? Ela é colocada como célula máter, célula-mãe, a primeira cidade da nossa nação. Célula máter é a célula-mãe, a primeira célula que vai depois ter várias células que vai compor um indivíduo. O senhor que entende muito melhor do que eu. A gente pode dizer a célula-tronco, né? As células progenitoras, que delas se originam as demais células, né? Então seria a célula máter, né? Que hoje a gente chama de célula-tronco ou células precursoras, progenitoras, né? Células que dão origem a tudo, né? Tá, e o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a família é a célula máter da sociedade. Verdade. É a primeira instituição divina. Então, Deus instituiu a família, foi depois de criar o homem e a mulher, o primeiro ato de Deus foi instituir uma família. Ele entrega a Adão, Adão olha para Eva e diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque do varão foi tirado. E ele dá uma profecia: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, constituindo aí uma nova família. E a família, ela parte uma nova família, ela é constituída através de um filho, de um homem, que deixa o pai e a mãe, e ele pega uma moça, né, lá de uma outra família e constitui uma nova família, e assim a sequência da família, homem e mulher, segundo os padrões bíblicos, tá? Se nós não observarmos isso, meu querido, nós estamos
aquém daquilo que Deus deseja que nós estejamos, tá? Então, o quinto mandamento, ele ecoa nos dias atuais como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas. Essas relações que nós falamos de célula máter, tá? Uma sociedade que não sabe honrar os pilares do passado, que é a questão aí da família, ele terá muito, irmãos, mas muito do que se vergonhar no futuro. Nós não podemos deixar para a próxima geração a vergonha, mas instruí-los bem para que eles possam também instruir as outras gerações e passarmos o bastão. Se nós aí dissermos que nós precisamos parar tudo e começar do zero, nós estamos dizendo que nós falhamos como geração, mas nós precisamos passar o bastão. O que é passar o bastão? Está indo bem. Nós estamos só passando o bastão para que possa dar continuidade. E esse é o nosso papel hoje, de nós estarmos instruindo os novos jovens aí, os adolescentes, as crianças, para que, se o Senhor não vier buscar a sua igreja por esse tempo, eles possam estar mantendo aquilo que Deus estabeleceu. Amém, pastor Martins? Amém, eu concordo com tudo que foi dito e é uma verdade. Vamos aí à questão de hoje, né? Daí a nossa pergunta. Qual a mentira dos fariseus usava para não garantir o sustento dos seus pais, pastor Martins? Que coisa feia, né, pastor? Eles alegavam que por estar contribuindo na obra de Deus com ofertas, dízimos ou outras coisas, isso fazia com que eles não tivessem condições de assumir uma outra responsabilidade. Não faça isso, né? Deus, ele fala ao contrário, né? Aquele que é fiel no pouco, ele usufrui do muito de Deus, né? E se eu não vos abrir a janela do céu, que vos advenha uma maior abastança, amado, Deus não dá nada pela metade. Amém. Semana que vem, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 7, dia 31 de maio de 2020, e o título da nossa lição de domingo que vem é Em Defesa da Vida, né? Olha que tema maravilhoso, é o tema do próximo domingo. Esteja aqui conosco, participe da nossa aula, esteja compartilhando esse vídeo, essa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá ali, ó, de vermelho ali no cantinho, ó, canal Lael, ou se preferir, pastor Ronaldo Camilo, tá ali os dois, estará divulgando, ajudando a nos divulgar. Clica no sininho, dê o seu joinha, ou se não gostou, coloque lá, faça o seu comentário. E conforme o comentário dos irmãos, estaremos respondendo ou diretamente no Facebook, no YouTube, melhor dizendo, ou na próxima aula, se houver uma questão e entendermos necessária trazer para a aula, nós estaremos aqui, estaremos respondendo aos irmãos. Amém? Pastor Martins, e as suas considerações finais de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que nos assistem e que levem em conta que tudo que foi falado aqui é por crescimento nosso espiritual. Eu também estou aprendendo muito com essa convivência aqui com o pastor Ronaldo Camilo. E aproveite, irmãos, extraiam o melhor. Use. O Senhor, Ele nos dá as ferramentas para que possamos crescer. O que temos feito com isso, né? Com essa ferramenta, né? É isso, gostaria que você refletisse por isso. Invista naquilo que é de maior potencial, conhecimento, que ninguém pode roubar. E quando você adquire conhecimento, Deus te dá sabedoria. E a sede por conhecer chama a atenção de Deus também. Bem, o senhor quer hoje fazer a oração? Sempre eu tenho feito, o senhor dá a bênção, o senhor faz hoje a oração e eu dou a bênção final. Eu dou a bênção final. Senhor meu Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que tu possas, junto com essa mensagem, estar trabalhando, Senhor, de forma efetiva e maravilhosa na vida de cada um dos que assistem, dos seus lares, alcance seus familiares em todos os níveis de descendência. Senhor, resplandeça a tua face sobre a vida deles e dê da tua paz. Que tudo, Senhor, que está sendo dito e falado possa agregar crescimento espiritual na vida dos nossos irmãos. E que eles também possam, Senhor, fazer a tua vontade, levando a tua palavra e multiplicando este conhecimento. No nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, nós te louvamos e te bendizemos. Amém.
Estende as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com todos vós. Só um recadinho rapidinho, vai ter novidade logo logo aí sobre trabalho de escola bíblica dominical. O pastor Martins já sabe de um projeto que estamos elaborando aí, os irmãos vão gostar, viu? Fique conosco. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.